Three, two. Olá, pessoal do grupo. Estou aqui para nós fazermos mais umas dicas de canto aí, tá? E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é uma das minhas VIPs, professora de canto, Cristiane. E Estamos combinando. vamos fazer a dupla de dois? Sim, hoje é o dia. Então, hoje ela vai falar um pouquinho sobre respiração e postura também, tá? Então, vocês ficam ligadinhos aí e preste atenção. E tudo que ela fizer, vai treinando também junto com Não ela. vai fugir também, não. Vai ser também. Eu também tenho que fazer, gente. Me apresentar aqui, meu nome é Cristiane, né? E por muitos anos, por volta de 10 anos, eu dei aula de canto, violão, teclado. E eu costumo dizer, até estava falando para a Leia agora mesmo, que eu não tenho o dom nem de tocar, nem de cantar, né? Mas eu recebi do Senhor o dom de ensinar. Então eu amo passar tudo que eu aprendi. Então a Leia me pediu aqui para falar hoje sobre o tópico da respiração. E a respiração correta, ela facilita muito no canto. Porque se o ar vai sair na medida correta, ele vai fazer com que as pregas vocais não se desgaste tanto conforme o som vai sendo produzido. Então a gente tem a prega vocal que fica nessa região. Se você colocar a mão aqui, põe a mão aí leve e fazer só um simples né? Vai sentir que ela está vibrando. Então ela vibra com o passar do ar. E a questão de cantar, né? Até a gente que já cantou um tempo na igreja, a gente sabe que não é só começar e cantar. Isso você pode até fazer se você tiver o dom, se tiver um bom ouvido. Só que se você não cuidar bem da sua voz, você pode ficar rouco, pode ficar cansado, pode não ter aquela produção vocal que você gostaria de ter, e muito por causa da respiração. Então, 3 coisas principais para cantar: respirar coordenadamente, usar os ressonadores. O que é usar os ressonadores? Lugar correto é que a voz vai vibrar dentro de você. Então a gente tem o mais grave, que é na garganta, o médio, que é boca e nariz, e na região óssea aqui da cabeça, que a gente chama a voz de cabeça, né? Que a gente usa mais, que a voz vem para cima. Então a gente saber usar os ressonadores vai ajudar também. E outra coisa é articular bem os fonemas, para que a pessoa entenda que eu estou cantando, não fica ninguém entende nada. Então a articulação também ajuda bastante. Mas hoje o tópico é a respiração. Então vamos lá. Então primeiro a gente precisa ter o entendimento do que é o diafragma. O diafragma é um músculo que fica aqui nessa região aqui abaixo do estômago. E a gente usa ele muito quando a gente precisa expelir o ar de forma forte. Então, por exemplo, quando a gente vai tossir, dá uma tossidinha aí, ó. Tá vendo? Esse músculo faz ó, a barriga entra. Então, esse músculo que faz com que o ar saia de forma mais forte. Então, se a gente consegue respirar concentrando o ar aqui, eu não vou ter muita vontade de soltar o ar de uma vez. Porque quando eu encho só o pulmão, se eu faço isso aqui, ó, eu não vejo a hora de soltar, porque o ar está preso aqui dentro. Então, quando a gente respira, o ar passa pelo pulmão, é filtrado, mas a gente pode armazenar ele nessa região da barriga aqui, do diafragma. E quando a gente sabe usar o diafragma, o que acontece? A gente consegue expelir o ar com força e ter mais tempo de vibração da prega vocal e não respirar no meio da palavra. Porque se você respira no meio da palavra, você come a palavra. Então, ou então você fica parecendo um jogador de futebol no final da entrevista. Porque aqui, né? Então fica respirando com a boca também, fazendo com aquele barulho de. Isso fica feio numa gravação ou na saída do som. Então a parte da respiração é correta, é melhor puxar pelo nariz, mas o que? De forma que o músculo te ajude a fazer isso. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa simples. Quando eu puxo pelo nariz, às vezes eu posso fazer um barulho assim, ó. Né? Aquele barulho. E quando eu puxo pelo diafragma, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que empurrar o ar, tipo, eu faço aqui, ó. Um atleta, quando está correndo, se sabe respirar rapidamente, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele solta o ar e imediatamente as narinas puxam o ar com a compressão do diafragma. Então ele faz isso aqui, ó.
agora a gente vai fazer alguns exercícios que vão nos ajudar a compreender melhor essa respiração do diafragma. Então, um desses exercícios é o cachorrinho cansado. Então, o cachorrinho cansado, você vai meio que abrir a boca mesmo, colocar a língua assim e vai fazer essa pressão. Então, sem mexer muito essa região, só a barriga mesmo. Então, o legal do diafragma é isso, você não precisa puxar o ar, você só empurra e ele puxa sozinho. Então, você empurra e ele puxa no automático. É isso que o cachorrinho faz quando está muito cansado, ele põe a língua para fora e fica... Né? E isso faz com que ele só soe pela língua, né? No caso da gente, no nosso caso não. Então, o cachorrinho cansado é um, o outro é a técnica do Papai Noel. O Papai Noel é o ho-ho, já vai treinando até o Natal. Então, o ho-ho é a mesma coisa, essa pressão, ó. Ho, 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 ho. E daí você pode fazer com alguns tons, por exemplo, ho, 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 ho. Vai subindo. Ho, 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 ho. E você pode subir nas notas musicais e fazendo. O outro é a técnica do estacato. O estacato é como se fosse uma panela de pressão. Então, é o exercício da panela de pressão, que é o... Você vai usando todo o resto de ar até perceber que vai entrando para dentro. E depois você pode fazer... até o ar terminar. Aí você vai perceber que a barriga vai realmente entrando. Então, é um exercício para ajudar nessa parte. O outro é você pegar também e aumentar a sua contagem de tempo. Você pode pôr um cronômetro e pegar qualquer vogal, por exemplo, A. Aí você pega num tom ali o A e vai. E vai segurando e tentando colocar o ar até o finalzinho. Não usar só o ar que está nessa região aqui, como todo o ar que está guardado no abdômen, no diafragma, né? E um que é bem interessante também, eu vou pedir para a Leia agora dar uma saída, que ela vai pegar um pedaço de papel higiênico. Eu lembro. Essa ela lembra. E tem, enquanto isso, eu vou falando sobre um que chama Ia e Iaô. Você vai pegar e segurar na sequência essa frasezinha Ia, Iaô, essa sequência de vogais, só que você vai contando o tanto de vogais que você vai fazendo. Então tem que ser no mínimo cantar 7 Ia, Iaô. E aí, primeiro eu vou mostrar aqui a do papel, como você pode fazer em casa. De vez ser um papel higiênico aqui, mas pode ser um pedacinho pequeno mesmo assim de papel higiênico, ou então no caso que nem esse aqui, que é uma folha de limpar a mão, né? Mas eu vou cortar aqui do tamanho do papel higiênico. Então, no caso aqui, volta pra cá, Leia. Você pode ver o tempo que você está segurando de ar. Isso vai ajudar para quê? Para que você cante uma frase mais confortavelmente e não engula um pedaço daquela frase, né? Eu costumo dar o exemplo do hino da Aline Barros, o Usa-me, né? Que é, senão às vezes eu fico comendo como, por exemplo, às vezes eu vou como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir, então se a pessoa não, né? E vai comendo as palavras. Então você tem que ter um tanto de respiração que você vai até o final de uma parte da frase, onde tem uma vírgula, e você possa respirar e continuar. Nunca respirar no meio de uma palavra que você engole aquela palavra. Então você pode pegar um pedaço de uma folha de papel e colocar numa parede. Como é que a gente está com esse quadro aqui, mas é só para um exemplo. E você vai colocar na parede, segurar mais ou menos um palmo da sua boca, inspirar e segurar ela na parede. A Dalia até grudou. Ela não vale colocar apoiada. Apoiou. A dela tem que ser embaixo. Tudo bem. Então, o tempo que você fica, você tem que memorizar mais ou menos assim, contar no mínimo até 10. Então você
soprando em 1, 2, 3, ou então põe um cronômetro e ficar no mínimo até 10 para saber que a saída de ar. Se você solta muito no começo, você começa. Você vai. Ó, a minha também parou agora. Agora eu desci daqui. Ela vai cair porque a pressão de ar foi muito no começo e depois você não tem mais. E se você soltar só um pouquinho, bem pouquinho, vou até para embaixo. Ó, ela vai cair porque não vai sustentar. Então tem que ser um tanto de ar que sustente. Aí no canto é a mesma coisa. Tem que ser um tanto de ar que as pessoas possam te entender se você estiver num lugar aberto sem microfone. E no microfone, a gente tem uma postura onde, por exemplo, se eu estiver cantando num pedestal, ele ajuda eu ter uma postura já olhando para frente. Mas na maioria das vezes a gente está ali com o microfone, né? Vou pegar uma caneta aqui para, né, nessa parte. E se eu ficar só assim, ó, cantando assim, eu não vou conseguir nem ter a respiração correta, né? Às vezes por vergonha você vai se fechando aqui, não vou conseguir esticar essa parte, então eu preciso estar. Posso cantar sentada? Até posso descer, alguns cantores gostam de tocar ou cantar sentado, mas tem que ser aqueles banquinhos altos para que você possa ter a postura mais reta aqui na hora de tocar ou cantar. Então precisa ter. E o microfone também, uma dica, que eu recebi uma vez de uma amiga que tinha problema auditivo. Nunca segure o microfone muito aqui perto, né, da boca. Por quê? Porque tem pessoas que gostam de ler os lábios, né, quem não ouve direito. Então se você fica com o microfone muito aqui, a não ser que você vai cantar rap, você precisa deixar pelo menos 4 dedos ali do vocal do microfone. Se o microfone for bom, pode ser até aqui, né? Mas nem sempre a gente tem um microfone bom, então não deixe muito longe que não vai captar, mas isso aqui não capta, só se for um microfone muito bom. E se você deixa muito aqui na frente, impede que as pessoas vejam. Então, dá uma baixadinha aqui, ó, deixa a boca livre, isso vai ajudar também. Então, vamos lá. O Iaiaô que eu estava falando. O Iaiaô, ele é um exercício que eu vou precisar ir subindo de tom, por isso que a gente está aqui no teclado. Porque os hinos que o tom é mais alto, vou precisar de mais ar do que hinos que o tom é mais baixo. Porque a prega vocal é 2 preguinhas assim. Quanto mais grave, elas ficam mais encolhidinhas. Quanto mais agudos, elas esticam. Então, quanto mais esticada, mais força do ar para fazê-las vibrarem. Então, quanto mais agudo, mais pressão de ar eu vou precisar para que elas vibrem e não suma do nada aquela sua voz. Então, no caso aqui, a gente vai subir de dó até o outro dó, do dó médio até o dó agudo, e falando Iaiaô. Tentar numa respiração só fazer no mínimo 7, de dó a si. E a velocidade mais ou menos nessa daqui, ó. Vou colocar aqui. Iaiaô, Iaiaô, Iaiaô. Normalmente a gente vai só 4 assim, tons e já tem que respirar, né? Subindo. Então a gente tem que armazenar esse ar pra gente conseguir. Não, né? Puxar. Então fica né? Então esse exercício também é bem interessante. Então depois você pode voltar o vídeo e fazer junto com a gente para você perceber. Então, por exemplo, aqui, ó, tá um batimento, né, que a gente chama no metrônomo de batimentos por segundo, que é uma contagem. No caso aqui o tempo tá 90 batimentos por segundo e a gente vai seguir. Eu vou até ajudar um pouquinho, vou pôr para 100. A 100 um pouco mais rapidinho, mas melhor. Então a gente vai fazer vários. Se eu fizesse Iaiaô tudo no mesmo tom, não precisaria de tanto ar. Então se eu fizesse Iaiaô, 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 não vou precisar de tanto ar, porque tá médio. Mas agora a gente vai subir de tom. Então, ó. Iaiaô, então, por exemplo, aqui, ó, tá um batimento, né, que a gente chama no metrônomo de batimentos por segundo, que é uma contagem. No caso aqui o tempo tá 90 batimentos por segundo e a gente vai seguir. Eu vou até ajudar um pouquinho, vou pôr para 100. A 100 um pouco mais rapidinho, mas melhor. Então a gente vai fazer vários. Se eu fizesse Iaiaô tudo no mesmo tom, não precisaria de tanto
ar, porque tá médio. Mas agora a gente vai subir de tom. Então, ó. Ia, 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 o, 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 ia, 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 o. Pelo menos 7. Então é isso, a gente vai fazendo até que vai acostumando e ir até o 7. Então você percebe que vai subindo de tom, prega tem que ter mais ar. E aí você tem que sempre segurar aquele ar. Segurar aquele ar para não usar tudo no primeiro. E aí já foi todo zoou que você tinha. Então também é um exercício que a gente chama de diafragmático, que vai trabalhar essa região do diafragma, certo? Então a gente, sabendo articular bem os fonemas, sabendo usar os ressonadores, né? Porque assim, tem um exercício que eu gosto muito que é um exercício de ambulância. Ele é bem legal. Porque o que acontece? Ele pega do grave e ensina a gente a usar do grave, médio, aí essa parte mais aguda e o agudíssimo. Então o grave eu preciso trazer para a região do impostado, que é da garganta. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Para conseguir vibrar. O médio é a região da boca. O agudo. O agudíssimo. Aí eu tenho que abrir essa região. Bastante. Da testa, que é para conseguir aguentar. Então o que acontece? O exercício da ambulância ajuda. Então ele é assim, ó, começa no grave. Fica parecendo uma ambulância, né? Então você consegue gritar sem forçar a sua prega vocal. Porque se eu fosse chegar nesse tom na minha voz mesmo, ele não sai. Então tem pessoa que fala, eu não consigo chegar nesse tom. Porque você não abriu a região do ressonador da cabeça. Tem que fazer jogar pra cima mesmo, certo? Mas é claro que cada um tem sua classificação vocal, aí já é outra aula. Como fazer uma classificação vocal, saber se é contralto, se é soprano, se é meso, então já é outra questão. Mas espero que tenham aí aberto um pouco mais o entendimento sobre a respiração